Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para fazer análise desse smartphone, o A3 Pro, um aparelho de entrada Omidigi que promete entregar uma boa relação de custo-benefício e que pode ser encontrado por cerca de R$400 na loja virtual chinesa Banggood. Então hoje nesse vídeo a gente vai fazer vários testes, entre eles o gráfico e o fotográfico, para a partir daí a gente saber se o Omidigi A3 Pro realmente bate um bolão quando se trata de custo-benefício. Mas chega de falar e bora para essa análise? Bom galera, bora começar esse vídeo falando de design, porque a gente tem aqui sim um design atualizado para 2019, o que é um ponto positivo, né? E mesmo esse entalhe aqui sendo grande, né, e não mostrando notificações, a gente tem um design que está atualizado, né, e que a gente não espera para telefones de entrada, né? Nem todos trazem esse recurso. Então gostei que a Omidigi tomou a frente e trouxe aqui um design atualizado para esse aparelho. Aqui na parte de trás a gente tem um design que ele é bem bonito, na verdade, né? A gente tem escolhas que normalmente não são para telefones de entrada, então gostei que a Omidigi teve esse cuidado no Omidigi A3 Pro, né? A gente tem então esse efeito reflexivo aqui que o vidro traz para o telefone. É um design de elegância, né, na verdade, então eu não tenho do que reclamar quanto a isso. As bordas a gente tem então um acabamento de metal, né? É um acabamento que ele é um pouquinho mais rústico, digamos assim, tá? Então eu até esperava que fosse um pouquinho mais bonito, né? Mas ele é um pouquinho mais rústico, vocês podem ver, vou aproximar bem da câmera aqui, e a gente consegue ver bem a pintura em metal, né? Então é um pouquinho mais rústico aí, mas quem gosta, beleza, né? Então quanto ao design eu não tenho muito do que falar, são mais pontos positivos do que negativos, com certeza. Aqui a gente tem aquela entrada para cartão micro USB, que ela tem, felizmente, ela é uma entrada híbrida, então a gente pode usar dois cartões junto com o nosso cartão para expandir a memória desse telefone, né? Então isso é muito bom, porque às vezes a gente tem que escolher, né, entre usar dois chips ou usar um chip e um cartão micro USB. Mas aqui não, aqui a gente não tem uma entrada híbrida, então a gente pode utilizar tudo ao mesmo tempo. Gostei bastante dessa escolha da Omidigi. E na parte da esquerda a gente tem os botões, né, como eu já mostrei para vocês lá no unboxing. Na parte de baixo a gente tem essa saída de carregamento via USB 2.0, então não é um telefone com carregamento rápido, mas isso a gente nem pode esperar para essa faixa de preço, né? Não é comum a gente encontrar smartphones de entrada esse recurso. Na parte da direita a gente tem essa saída para áudio mono, e na parte da esquerda a gente tem então uma saída de 3,5 mm, onde a gente pode escutar os nossos fones convencionais, e o que é ótimo, né, porque as marcas na verdade já tiraram esse recurso na maioria dos smartphones intermediários e top de linha, mas felizmente aqui a gente tem esse recurso. E todo mundo sabe que é um transtorno, né, a maior parte dos fones ainda continuam sendo de 3,5 mm, então arranjar adaptadores USB tipo C não é uma coisa lá que a gente encontra em qualquer lugar, né? Então, beleza que a Omidigi tem escolhido esse recurso para esse smartphone. Bom, de design é isso então, né? A gente tem aqui esse design que é bem atual, é bem elegante, gostei bastante. Então, quanto ao design, o Omidigi A3 Pro está aprovado. Bom, falando um pouco de tela, de software, de hardware, tudo junto, vamos desbloquear essa tela, né? Mas lembrando, lá no vídeo de unboxing eu tive algum problema com o desbloqueio, meu dedo estava muito ressecado, porque eu estava passando por uma obra aqui em casa e tal, né? Mas hoje eu vou fazer então a prova dos novos, já cadastrei de novo a minha digital e vamos ver se ela funciona perfeitamente aqui. Vou pressionar então a digital e vamos ver se ele vai desbloquear o telefone corretamente. Pronto, desbloqueou. Mais uma vez. Aí desbloqueou. Notem que eu tenho que pressionar e deixar um pouquinho aqui a minha digital para que ela funcione corretamente, né? Se eu tirar muito rápido, ele demora um pouquinho, ele tem uma resposta um pouco atrasada. Então, ele é responsivo, né? Ele funciona bem a digital, só que ele é um pouquinho atrasado, não é tão rápido como um telefone intermediário ou um telefone top de linha, né? Mas isso é normal. Mas está funcionando corretamente aí, então realmente era um problema aquele dia de ressecamento. Bom, dando um zoom aqui, vocês podem ver a tela, né? Eu já tinha mostrado lá no vídeo de unboxing, vou até baixar um pouquinho aqui a minha luminosidade da tela para não atrapalhar. E vocês podem ver que é uma tela legal, né? Uma tela que é uma tela de entrada, mas ela tem cores boas aí, eu gostei, eu achei que é uma tela boa para faixa de preço. E pra gente ter certeza, nada melhor do que abrir o Instagram, né? Porque aí a gente olha as fotos aqui e vê se realmente a gente tem uma tela com cores boas. Então, vou dar uma aproximada, né? E vou passar algumas fotos aqui pra gente ver. É uma tela, então, que mesmo sendo de entrada, a gente tem cores boas, né? Eu achei, na verdade, uma tela bem razoável. Não me decepcionou nesse quesito. Aí, claro, né, que utilizando com luz solar alta, a gente tem um pouquinho de dificuldade, porque aí o smartphone não tem uma tela tão clara, né? Mas ainda assim não é uma tela muito apagada não. Para essa faixa de preço eu acho que está bem razoável. Bom, falando de hardware, a gente tem aqui um processador MediaTek MT6739,
3 GB de RAM e 16 GB de armazenamento interno. Então, como vocês podem ver, é um espaço de armazenamento limitado, né? Hoje em dia a gente precisa de pelo menos 32, porque os aplicativos e o Android, a versão do Android, que apesar de ser o Android 8, não ser o mais atualizado que é o 9, né? Ocupa bastante espaço junto com as aplicações. Então, se vocês forem querer instalar jogos, já vai ficar bem difícil utilizar esse smartphone sem um cartão de expansão microSD. Bom, mas vou dar uma mexidinha aqui para vocês verem como é que é o desempenho desse casamento, né, entre a interface da Digi e esse smartphone de entrada da MediaTek. Porque sim, né, a gente tem um smartphone barato em mãos, mas ele tem que ter um desempenho pelo menos aceitável. Vou começar aqui pelo Facebook, né, para vocês darem uma olhada como é que é então aqui na taxa de resposta. Ele está abrindo até tudo bem rápido, né? Claro que agora ele demora um pouquinho, né, o processamento aí tá agindo, a gente tem uma taxa de resposta um pouco mais lerda, mas beleza, ele vai abrir aí, só tem que esperar um pouco. Ó, abriu, atualizou. E agora vamos abrir então lá o Instagram, né? Vamos deixar tudo aberto aqui, que depois eu quero ver se ele vai ficar lento, né, com esse modo multitarefa aqui, já que eu tô abrindo várias coisas ao mesmo tempo. E aí eu abro as fotos. Novamente ele está demorando um pouquinho lá, a taxa de resposta dele não é tão boa, né, como os smartphones intermediários, por exemplo, mas abriu. Então quem não tem paciência, né, vai ter alguns probleminhas aí com esse smartphone. Mas beleza, vamos abrir agora o YouTube e já vou abrir também os outros aplicativos para depois a gente ver como é que fica o modo multitarefa. Bom, em termos de processamento é isso, né? Vocês puderam ver que a gente não tem um aparelho que é muito rápido, né? Mas a faixa de preço desse aparelho é R$400, então realmente não dá para esperar muito dele, né? Em termos de desempenho, ele realmente tem alguns gargalos aí, ele realmente tem um pouco de lag, ele é um aparelho que sofre um pouco com modo multitarefa, né? Com retomada, como vocês viram ali, eu abri o Spotify e eu fechei ele de propósito, né? Para ver como é que é a retomada, e na hora da retomada ele demorou um pouquinho, até deu uma travadinha ali, eu tive que dar uma atualizada manual, mas são coisas que naturalmente a gente vê nesse tipo de smartphone, né? Smartphones de entrada. É claro que alguns smartphones conseguem fazer isso melhor, né? Porque eles otimizam melhor a interface deles. Então, aqui no caso do Digi, a gente pode fazer isso também, né? A gente pode trocar de launcher ou a gente pode simplesmente desativar alguns recursos, como esse recurso aqui de feed, né? Que é um recurso que, na minha opinião, só deixa o telefone mais lento. Então vocês pressionam a tela aqui, vão em configurações e aqui vocês podem desativar essa configuração, que é a primeira configuração aqui. E aí a gente já tem uma melhoria, né? Porque a gente já não tem coisas que, na minha opinião, só deixam o telefone mais lento. Bom, mas vamos continuar os nossos testes aqui, né? Vou abrir agora alguns jogos para a gente ver como é que é o desempenho dessa placa de vídeo, que é a PowerVR G8100, que é uma placa de vídeo aí de entrada, né? Então vamos abrir alguns jogos aqui e ver como é que se sai o Digi A3 Pro.
Bom, aqui na parte de trás a gente tem um módulo duplo de câmeras, né? E aqui a gente tem uma câmera principal de 15 megapixels, enquanto a secundária é de 5 megapixels. A abertura é de f2.0, o que significa que a gente não tem muita luz entrando nessas câmeras, né? Então, quando eu fiz fotos em diferentes situações de luz nas últimas semanas, eu pude ver o real trabalho fotográfico dessas câmeras do Mi G3 Pro e agora eu vou mostrar para vocês. Bom, galera, não vou mentir para vocês, quando eu fui tirar fotos com o Mi G3 Pro eu já esperava que eu não tivesse as melhores fotos do mundo, porque a gente está com o telefone de entrada em mãos, então nem dá para exigir demais. Mas como vocês podem ver nessas fotos com condições de luz alta, o telefone aí ele teve bastante dificuldade, né? Ele deixou bastante a desejar, porque a gente tem aí uma entrada que ela não é das melhores, né? Então não entra muita luz, então a gente já tem uma distorção nas cores e a gente já tem fotos bem escuras. Porém, o maior problema dessas câmeras traseiras é sem dúvida o obturador, que é bem lento, então como vocês podem ver nessas fotos, eu precisava, na verdade, segurar o obturador por um bom tempo mesmo após ter tirado a foto. Porque se eu tirasse a foto e já movesse o telefone, ele ficava com as fotos tremidas, como vocês estão vendo nesse exemplo. As fotos noturnas também não tem muita diferença, né? A gente tem cores bem distorcidas e como a gente tem essa abertura ruim, né, para entrar luz, fica bastante difícil do Mi G3 Pro tirar fotos noturnas boas. Então a gente vê que essas fotos são bem escuras, o obturador, como ele é lento também, a gente tem o mesmo problema, né? Às vezes eu não conseguia tirar a foto, eu tinha que segurar o telefone um bom tempo para que ele conseguisse fazer as fotos, mas mesmo assim ficaram fotos noturnas bem feias. Então eu acho que não é um telefone para a gente tentar tirar fotos noturnas, porque realmente nesse sentido ele deixa a desejar. E por fim eu ainda fiz um vídeo, né, com o Mi G3 Pro, com esses meus dois amigos que são os palhaços, e vocês podem ver que realmente a gente também não tem nem estabilização óptica, né, o que é normal em telefone de entrada, a gente não espera por esse recurso. Então são câmeras que elas são câmeras de entrada, mas que elas poderiam ser um pouquinho mais trabalhadas, né? E a gente tem aí realmente um casamento entre software e câmeras fracas que não deu muito certo. E essa foi a análise do Mi G3 Pro, esse smartphone de entrada da Umidigi, que é um smartphone que traz um design aí bem dentro do que a gente espera para 2019, né? Eu gostei, eu achei que apesar do entalhe grande aqui da frente, ele tá com um design bem atualizado, bem elegante, né? Não é o que a gente espera para um smartphone de entrada, então fiquei bem satisfeito. É um telefone que tem alguns probleminhas aí, né? A gente pôde ver então que esse casamento de hardware e software não deu muito certo, ele é um pouquinho lento, sim, ele dá um pouquinho de lag, mas é claro que vocês podem fazer alguns ajustes, né? Como eu mostrei ali na interface, para que a gente tenha um telefone com um desempenho um pouquinho melhor, mas ele realmente deixa a desejar um pouco nesse sentido. O desempenho da placa gráfica também deixou bastante a desejar, vocês puderam ver ali. Eu acho que mesmo os jogos mais leves, né, como o Pokémon GO e o Sonic deram deu bastante lag, né, então eu não gostei disso, eu acho que realmente a gente podia ter um hardware mais acertado nesse sentido. E aqui o PUBG e o Asphalt 8 nem se fala, né? O Asphalt 8 eu nem cheguei a abrir porque realmente é muito pesado, não funcionaria bem, mas o PUBG vocês puderam ver que ele demora bastante para abrir, né? Eu até cronometrei ali para vocês verem. Então é um smartphone que eu não recomendaria para quem gosta muito de jogos pesados como PUBG, porque mesmo na configuração de entrada, a configuração mais simples, ele deixou bastante a desejar, travou bastante. As fotos do Mi G3 Pro deixam bastante a desejar, né? Como vocês viram ali no trabalho fotográfico que eu fiz com ele nas últimas semanas. Porque sim, apesar da gente ter um telefone de entrada aqui, né? Eu esperava que pelo menos ele tivesse um obturador mais rápido e tivesse uma entrada de luz melhor nesse aparelho, né? Então a gente, mesmo tendo uma abertura de f2.0, a gente já conseguiria ter um resultado um pouquinho melhor se a gente tivesse um software mais efetivo. Mas não é o que a gente tem aqui no Mi G3 Pro, infelizmente. Então não indico para quem gosta de fotografia, porque ele realmente deixa a desejar nesse sentido. Mas enfim, né, galera, eu acho que a gente tem aqui um smartphone de R$400, é realmente um preço muito barato. Então, assim, depende muito do público, né? Depende de quem vai comprar, depende das tuas necessidades. Se tu é uma pessoa que vai utilizar mais para redes sociais, até indico esse smartphone, mas se tu já é uma pessoa que procura um smartphone para fotografia ou mesmo para jogos, né? Eu acredito que o Mi G3 Pro não seja para ti, então acredito que vocês devam procurar uma outra opção, como por exemplo aquele outro smartphone que eu trouxe esses dias, né, o Dodge Y8, que tem o mesmo hardware basicamente, mas já apresenta uma configuração muito melhor em termos de fotos e em termos de jogos. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, que ele tenha ajudado quem está procurando informações acerca desse aparelho da Umidigi, o A3 Pro. Quem não é inscrito não perde tempo, se inscreve agora, ativa o sininho para receber todas as novidades. Deixe também seu joinha para ajudar o nosso canal a crescer, para que o YouTube recomende esse vídeo para mais pessoas. Me siga também lá no Instagram, que é super aviso quando chega um produto novo aqui no estúdio, além de vocês ficarem por dentro de todos os produtos que eventualmente eu sorteio para os inscritos do canal. Deixe também seus comentários acerca desse aparelho e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!